explica pra gente como é que as plantas conseguem se proteger de doença utilizando as bactérias. Muito bem. A ideia desse projeto parte do princípio de que um hospedeiro, tanto uma planta quanto um animal, depende dos micro-organismos que estão associados a eles. Os primeiros estudos nessa linha de pesquisa foram desenvolvidos no próprio corpo humano e descobriu-se que as bactérias, elas produzem antibióticos, hormônios, capturam nutrientes que servem para nos alimentar e ajudar o nosso desenvolvimento. Esse mesmo conceito foi transferido para as plantas. Então, esse estudo, ele teve como base o entendimento de que as plantas terceirizam alguns serviços, que são eles, produção de antibióticos para se defenderem da infecção de patógenos nas raízes, captura de nutrientes ou solubilização de nutrientes que estão nos solos e devem ser absorvidos pelas plantas, ou até mesmo a modulação do sistema imunológico das plantas. Então, partindo do princípio de que as plantas dependem dos micro-organismos para várias funções, nós realizamos esses estudos para elucidar como as bactérias protegem a planta contra a infecção de fungos patogênicos de solo. E hoje a gente tem uma necessidade enorme de aumentar a produtividade, que é a partir de uma mesma área produzir muito mais do que a gente consegue. Então talvez essa seja uma grande possibilidade. Um campo que tenha um microbioma benéfico associado ao solo e às raízes da planta seria capaz de otimizar a utilização dos recursos. E qual seria o impacto disso na agricultura? Você utilizar a mesma quantidade de nutrientes e fazer com que exista uma conversão em biomassa muito maior devido à presença desse microbioma. Além desse impacto local, tem um impacto que a gente chama de ex situ. Porque se eu posso reduzir a quantidade, por exemplo, de adubação com fósforo, além de eu precisar usar menos em determinado campo produtivo, eu vou evitar de degradar outras regiões de onde eu preciso tirar esse nutriente. Então, o impacto disso na agricultura é enorme. Nós podemos dizer também que isso seria uma forma de controle biológico que evitaria também o uso de químicos na agricultura? Isso, e isso está muito relacionado com o estudo que foi desenvolvido. Nesse estudo, nós estudamos um fenômeno chamado de solos supressivos, no qual, embora tenha uma planta suscetível a um determinado patógeno de solo, e a gente introduz esse patógeno nas raízes das plantas, ele não é capaz de causar a doença. Esse fenômeno é conhecido como solo supressivo. A contrapartida desse fenômeno é o solo conducível. Tendo a mesma planta, o mesmo patógeno, ele é capaz de infectar e causar a doença e levar a planta à morte. Nós comparamos essas duas condições e acessamos o microbioma para descrever quais são as bactérias responsáveis para defender a planta contra a infecção do patógeno. Nesse caso, trata-se de um controle num consórcio de milhares de bactérias que atuam contra o patógeno. Então, na prática, acontece da seguinte forma. Depois que a planta germina do solo, ela já começa a atrair, a recrutar micro-organismos que podem ser benéficos para ela. Fixar nitrogênio, solubilizar fosfato, produzir antibiótico para impedir a infecção e o crescimento de patógenos na raiz, ou produzir hormônios e modular o crescimento e modular o sistema imunológico da planta. Ela vai recrutando. Quando o patógeno percebe que a planta começa a desenvolver e germina e começa a crescer em direção às raízes para infectar a planta, existe uma sequência de sinalizações que avisam as bactérias que o patógeno entrou no sistema radicular. E essas bactérias reagem e impedem o crescimento dele, ou impedem que a doença alcance um estágio que conduz a planta à morte. Esse é um conceito de controle biológico que leva em conta milhares de bactérias, em vez de uma bactéria só. Mas agora é o momento de como os micro-organismos podem ajudar a alimentar o mundo. Então, esse é o momento do estudo dos microbiomas de plantas. E como isso não tem um histórico tão longo, alguns grupos têm proposto
o nome de fitobioma, é o fito de planta, de fitopatologia, fitobioma, é o estudo dos micro-organismos associados à planta e como eles podem sustentar e proteger a planta durante o seu desenvolvimento.